Pessoal, voltando aqui, porque eu tenho que filmar e dar uma paradinha, porque senão a câmera não aguenta. Então eu vou aos pouquinhos, tá? O comércio externo, ele é muito importante para a economia europeia, né? Lembra que esses países, eles têm um intenso processo de industrialização, ou seja, eles vão produzir muito. E eles precisam exportar essa produção. E vai ser essa exportação que vai sustentar a sua economia. Então a gente vai ver que esses países vão produzir muita tecnologia e vão vender esses produtos tecnológicos criados por eles para o restante do mundo. E o restante do mundo acaba, né, vendendo para eles a matéria-prima e alimentos. Então a gente tem aí essa divisão internacional do trabalho, onde a gente tem uma Europa rica, produzindo produtos de alta tecnologia e consumindo produtos aí, matéria-prima e alimentos dos países subdesenvolvidos, tá? Essa unificação econômica e política da Europa, devido à União Europeia, aumentou as exportações mundiais. Mas que exportação é essa? Principalmente entre os países do bloco. Então, 70% do comércio externo da Europa se dá entre os países do bloco. Tem um protecionismo muito forte do seu setor agrário, tá? Eu gostaria, inclusive, que vocês lessem lá a página 26, que vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. E na página 26 vocês vão ver, né, que o campo, o camponês, o cara que trabalha no campo, ele recebe investimento do governo para produzir, tá? Ele é protegido pelo governo para produzir, e isso aí vai acarretar aí uma grande produção no seu campo. Não, esse protecionismo esse setor, dessa política agrícola comum, ele não ocorre com as indústrias, porque as indústrias, elas têm lá o seu liberalismo econômico e elas mesmo se desenvolvem, né? Dentro das crises e tal, isso tudo fica... As empresas, elas vão ter que se virar sozinhas, sem o governo, sem o Estado, para ajudá-las. Claro que isso não vai ser sempre assim, porque vai ter momentos que essas empresas vão precisar de ajuda, principalmente em momentos de crise. E o que é liberalismo econômico? Lá, o IPC-NERD, para vocês não esquecerem. É uma teoria econômica que defende a ideia de maior desempenho econômico, sem intervenção do Estado, e que é marcado, e que o mercado disponha de mecanismos próprios de regulação, tá? Então vai ser o próprio mercado que vai criar mecanismos para se autorregular, tá bom? Em momentos de crise. Essa é a ideia do liberalismo econômico. Nem sempre essas ideias do liberalismo econômico vão acontecer. E que ideias são essas? A livre concorrência e a lei de oferta e da procura. Então vamos lá, quando, por exemplo, o feijão está muito caro, vou dar um chute, vou falar um número absurdo aqui. Digamos que o feijão esteja custando R$10. Então a gente tem pouco feijão, isso vai fazer com que o feijão fique mais caro. E a gente tem uma procura muito grande. Isso vai fazer com que o feijão fique muito caro. Então, como é que a gente reverte isso, professora? Não comprando, porque aí a oferta vai aumentar, porque a gente vai deixar o mercado saturado de feijão, eles vão ser obrigados a cair o valor, né? Porque a procura diminuiu. Entendem? Então vamos lá, setor agricultura, né? Ela é protegida, a indústria acentua, e isso vai acentuar as divergências, as estratégias nacionais. O que a gente vai ver? Que muitos conglomerados industriais vão fazer parcerias com empresas americanas e empresas asiáticas. Mas o que isso tem a ver, professora? O que acontece? Essas empresas americanas e asiáticas, elas não poderiam entrar dentro do território lá da União Europeia, porque não fazem parte da União Europeia. Mas quando elas se juntam com uma indústria já da Europa, né? Já com uma indústria que já nasceu no berço, né, da Europa, isso faz com que elas também consigam entrar
né, pela janela, mas conseguem entrar dentro do território europeu, tá? E se beneficiando dessas vantagens de remoção de barreiras econômicas, da livre circulação de mercadorias e lucrando com isso também, tá?